Fala galera do grupo Forex Consultor Expert BR, beleza? Aqui é Daniel Lompa começando aí mais um estudo de Read Indexes aí com a ajuda do relatório COT, maravilha? Bom pessoal, oportunidade para essa semana tem bastante, tá? Tem muita coisa aí para a gente poder analisar, né? E pelo menos em um par que seja, né? Vai acontecer uma bela oportunidade aí, tá ok? E nós temos aí vários pares para a gente poder analisar. Então, vamos lá, vamos começar o nosso estudo aí, né? E vamos ver o que vem pela frente. Começando aqui pelo euro, tá? O euro, a gente tem aí o aumento das posições líquidas dos vendedores nessa semana. Os compradores também aumentaram um pouco, tá? Mas quem ganhou aí, né, nessa semana aí foram os vendedores, que aumentaram mais aí 12%. A gente tem uma influência também aí do dólar, né, que caiu, que subiu, aliás, né, se fortaleceu. Então aí fez uma forte queda aí no euro USD. Olhando aqui no gráfico do euro USD, tá, pelo relatório COT, a gente vê que ele vem caindo, né, vem despencando, né, e já chegou aqui num ponto, né, de começar a ficar vermelho aqui a nossa coluna, né, de indicadores aqui das posições líquidas, né, e então o euro apresenta para nós aí, né, forte queda, tá? Lá no índice, galera, vamos dar uma observada lá no índice como é que tá o comportamento do euro, tá bem interessante. Bom, aqui no euro, olha só, eu resolvi modificar um pouco aqui o estudo, né? Acrescentei mais algumas coisas aqui para complementar, tá? Para o nosso estudo aí ficar muito mais interessante, tá? Bom, nós temos aqui aquela velha Fibonacci, né? Que já vem desde aqui de baixo, né? Com a projeção lá em cima, né? Ele alcançou esse nível. Eu dei mais uma ajustada aqui, né? Para o fechamento dos candles, né? Deixei de lado um pouco aqui as sombras, tá? Para ver aqui a movimentação que ele tá fazendo. Olha aqui, ó. Ele veio nesse nível aqui, né, de 361,8%, onde ele trabalhou bastante, e aqui ele montou pivô de baixa e se foi lá para baixo, tá? Bom, chegou no nível aqui de Fibonacci, né, de 261,8%, né, um nível interessante, onde no passado teve uma grande acumulação, tá? Se a gente considerar essa acumulação aqui como um nível de fundo, tá, um nível de suporte, ele acabou de fechar um padrão harmônico, tá? Que padrão é esse aqui? É um morcego, tá? Fechou aqui um morceguinho, tá? E aqui ele já chegou no alvo do morcego, que é o ponto D. A partir daqui, se ele respeitar esse movimento, esse padrão, tá? Que tá aí confluente com esse nível de Fibonacci e o ponto D do padrão, ele pode começar a corrigir e vir buscar esse ponto B, tá? Que é um ponto interessante, né? Que é a retração, né? Da formação desse ponto aqui. Muitos negociantes, muitos investidores estão de olho nessa formação aqui, é lógico, tá? Então, para ela se confirmar, então a gente precisa ter aqui alguns candles de reversão já nessa próxima semana, tá? Dando um gatilho de compra para o euro, tá? Fazendo com que o euro se fortaleça e venha buscar esse ponto B, tá? E o segundo alvo é o ponto C, aqui em cima, ok? Bom, além disso, existe futuramente uma próxima formação, que isso vai levar muito tempo para acontecer, mas existe essa possibilidade. Qual é a formação? Se o preço alcançar esse nível aqui, ó, do ponto C, ele abre espaço para uma nova formação de um novo padrão. Qual é esse novo padrão? Se nós considerarmos esse fundo aqui como o X, aqui esse ponto A, né, exatamente o ponto A, aqui esse ponto D é o ponto B, ok? E aqui o ponto C, se o preço alcançar, será realmente o ponto C do segundo padrão maior, e ele vem fazer então o morcego aqui embaixo, né? Chegando nesse nível aqui de 261,8%, né? Que é aí a projeção do morcego. Então ele vai chegar no nível aqui, ó, próximo a um gap que no passado ele não fechou, tá? Ele formou esse gap aqui, né, e só subiu,
tá? Então a gente tem essa possibilidade para o EURUSD, né? A gente está falando aqui do índice do euro, mas vai influenciar bastante o EURUSD, logicamente, tá? Então a gente tem essa possível formação desse padrão aqui, tá? Mais para frente, tá? Mas claro, isso é só uma especulação, ok? Não necessariamente vai acontecer, é uma especulação de que pode acontecer. Então é bom que a gente fique atento, né, para essa movimentação, caso o preço então faça esse movimento, né, daqui onde ele está, no ponto D, né, desse padrão menor, tá? Caso ele comece a subir, venha buscar esse ponto B, né, que é o alvo, né, depois que ele chega no ponto D, ele vem buscar o ponto B aqui. Se ele buscar o ponto C, a gente fica esperto, né, caso ele comece a fazer a movimentação aí de baixo, a dar sinais aí que vai começar a cair, então a gente já sabe, né, tem a grande possibilidade dele cair para esse ponto D aqui embaixo, né, para tentar fechar esse gap, né, que no passado ficou aberto ainda, né, não fechou, ok? Então é uma especulação aí que pode dar certo no futuro, tá? Então vamos lá, né? Vamos analisando aí o euro, né? Porque o comportamento dele aí dá indícios de que pode acontecer essa movimentação, ok? Mas a princípio, para essa semana aí, a gente fica aguardando aí, né, alguns candles de gatilho, né, para entrar comprado, para ver se ele alcança esse ponto B e talvez esse ponto C aqui, tá? Por esse padrão que ele deixou aqui. Maravilha? Bom, vamos olhar lá no gráfico então do EURUSD, que a formação é praticamente a mesma. Vamos lá. Aqui, galera, ó, EURUSD então ele tá nesse ponto aqui, né, que seria o ponto D, né? A gente tem essa formação, né, que começa daqui, ó. Aqui o ponto X, aqui o ponto A e aqui o ponto B, ok? E aqui nós temos então o ponto B, o ponto C e o ponto D aqui embaixo, tá? Ele formou, ele fechou, então concluiu o padrão e agora ele pode alcançar esse nível aqui, ó. Talvez ele busque esse nível aqui, ó, que vai dar no 38,2, tá? E lá no ponto C, tá? Pode ser que ele alcance também esse nível aqui, ó, do ponto C, ok? E aí pode começar aquela reviravolta, né, que eu comentei lá no índice, né? Pode ser que a partir daqui ele comece aquela movimentação, né, para dar o sinal lá para chegar nesse gap aqui, ó, tá? Ou talvez aqui seja o início de um ombro, aqui a cabeça, e aqui, se ele chegar nesse ponto C e começar a despencar, a gente já tem uma ideia de que aqui pode ser o segundo ombro, né? Segundo ombro com a formação aí de um pivô de baixa para ele alcançar esse nível aqui embaixo, tá? Tem essa possibilidade, mas a princípio, né, para um período menor aí, a gente tem então essa formação aqui desse padrão e vamos aguardar aí alguns candles aí, né, para um gatilho de compra, tá? Para ele começar a subir, talvez para buscar esse nível aqui, tá? Então é isso aí. Para o euro, né, eu vou ficar aguardando aí alguns candles aí para confirmar, caso ele dê um gatilho aí de alta, né, para começar a se posicionar aí, né, tá? Até porque lá na planilha do relatório COT, vamos dar mais uma olhadinha lá. Aqui, ó, na planilha do relatório aqui embaixo, né, na parte de baixo dela, onde tem o Shark Index, a gente tem aqui, ó, o EURUSD. A gente está com ele 61,42% de compradores posicionados aqui, ó, tá? Então mais da metade aí, né, de compradores aí se posicionando já no EURUSD. Olha só o total de posições abertas aqui, né, 17%, né, o par aí de maior liquidez, tá? O maior volume aí, né, de negociação. Então a gente tem aí o EURUSD, né, com bastante posições compradas, tá? O Shark Index aí na nossa planilha indica essa posição aí. Por mais que o EURUSD teve essa queda forte, né, a gente tem aí então
essa estatística aqui, né, do Shark Index, indicando para nós aí 61,42% aí nos compradores do EURUSD, tá? Então a gente tem essa planilha aqui, esse relatório aqui, que indica para nós aí muita coisa, muito interessante a gente poder observar isso aqui, tá? Então vamos voltar lá para o próximo agora. Qual é o próximo? O próximo é o dólar. Vamos ver o dólar. Bom, o dólar, a gente teve aí então uma diminuição aí dos vendedores, tá? Diminuindo um pouquinho, e os compradores ainda continuaram, né, aumentando suas posições, tá? Vamos ver aqui no gráfico do dólar. Bom, o dólar subindo, né? Olha só, com força, tá? Tem tudo para subir mais ainda. Aqui já, olha só, a força que ele teve aqui, né? Saiu de 18 posições líquidas, foi para 2.586 posições líquidas aí, né? Tá bem forte mesmo o dólar, tá? Essa semana que passou ele fortaleceu bastante, ainda tende a subir mais. Vamos lá no índice observar. Bom, aqui no índice do dólar nós temos essa seguinte situação, tá? Ele já fechou aqui um padrão harmônico, né, que é o morcego, tá? O morcego ele fechou aqui, ó, aqui, tá? Essa formação aqui foi o fechamento do morcego. Caso ele voltasse, começasse a corrigir para o ponto B, tá? Então ele ia confirmar o padrão do morcego. Então ele ainda não fez essa correção, tá? Então não dá para a gente esperar muito aqui desse padrão do morcego. O mais interessante que está para acontecer aqui é o padrão do caranguejo, tá? Aí, se ele formar o padrão do caranguejo, aí sim vai ser mais interessante ainda, porque o dólar ainda está com força e o padrão do caranguejo vai fechar aqui em cima, tá? Não está muito bem configurado aqui, tá? A formação do padrão do caranguejo, tá? Mas a gente já consegue entender que esse aqui já é ele sai do padrão do morcego e começa a formar já o padrão do caranguejo, tá? Então aqui ele fecha o padrão do caranguejo e podendo ter a possibilidade, se ele chegar nessa região aqui, né, uma correção até o ponto B, tá? Que seria nessa região aqui, tá? O ponto B e depois lá o ponto C, que é lá embaixo, tá? O ponto A e o ponto C, tá? Então a gente tem essa expectativa aqui, até porque o dólar ainda tem bastante força, né? No relatório COT está indicando para nós aí o aumento das posições líquidas cada vez mais. Então a grande, né, probabilidade é que ele venha buscar o ponto D aqui do caranguejo, tá? E deixe para trás aqui o morcego, certo? Chegando nesse ponto aqui, então já chama a atenção do pessoal aí que está olhando, prestando atenção aí para vender. Tá? Aí começa a ação dos vendedores e a gente fica esperto, tá? Se o dólar chegar nessa região aqui, mas a princípio o dólar sobe mais, tá? Até porque ele está aqui, né, um canalzinho de alta, olha só. Ele já está naquele canalzinho de alta que eu comentei, né? E aqui ele tende a se mandar, né, lá para cima, ó. Aí, ó, tá? Tende a se mandar e subir mais, ó, tá? Tá aí, ó. Vou ver aqui o canalzinho, ó. Olha aí, ó, até chegar lá tem muito chão ainda, né? Mas assim como no euro ele foi subindo, né, dentro de um canal, foi formando uma deriva até que chegou no ponto lá e voltou, né, e começou a queda, né, e já mostrou para nós aí uma reversão da tendência, né? O dólar também pode fazer essa movimentação também, tá? Então vamos ficar de olho aí, né, na movimentação aí do dólar dentro desses padrões harmônicos aí que são muito interessantes a gente estudar também, ok? Bom, vamos lá pro próximo. Próximo aqui então é o JPY se fortalecendo aí, tanto compradores e vendedores, né? Os vendedores aumentaram 25% e os compradores aumentaram 14%. Olhando aqui no gráfico do JPY, vamos ver. Bom, aqui no gráfico do SDJPY, então, né, aquela queda, né, que aconteceu nessa semana, né, a gente já viu aí, né, e aqui também ele já indicou para nós, olha só, né, a diminuição das posições líquidas, né, no total aí, né,
influenciou também, ó, o dólar subiu, né, teve essa movimentação forte, né, e o JPY teve uma diminuição aí das posições líquidas, tá? Mas vamos olhar lá no índice do JPY como é que tá, vamos ver lá. Bom, aqui no índice do JPY, né, tá com essa característica, né, que até semana passada eu comentei, dentro de um canal, né, ele tinha grande probabilidade de alta, e é o que aconteceu, tá? Então ele veio buscar realmente aqui, ó, esse fundinho, né, para fazer um fundo duplo, testou esse fundo exatamente na linha aqui, ó, de tendência de alta e deu estouro para cima, tá? Bom, a gente colocando aqui então a projeção de Fibonacci, tá? A partir desse ponto aqui, ó, desse fundo, então ele fez a retração aqui, né, no 50%, e aqui a gente tem mais uma projeção dentro desse canal que vai bater nesses níveis aqui, ó, de 61,8, né, e 78,6, tá? Que são essas projeções aqui de Fibonacci dentro desse canal. E ele tem tudo para subir, tem tudo para alcançar essas projeções aqui, tá? Então vamos ficar espertos, porque o JPY subindo, né, a gente sabe que lá o SDJPY tem a possibilidade de ter uma queda, tá? Agora, se ele começa a trabalhar dentro desse canal aqui de lado, ou até faz mais uma retração, a gente vai ter aquela movimentação, mais uma movimentação de alta do USDJPY. Vamos lá no gráfico observar então essa movimentação, vamos lá. Bom, aqui no gráfico do SDJPY, então ele buscou esse nível aqui, ó, de 260,8, tá? Já fez o retorno, tá nessa região aqui, que é uma região interessante. Caso a gente venha observar aqui por padrões harmônicos, né, e começar a procurar padrões harmônicos, até tem a possibilidade da formação de um padrão harmônico a partir desse movimento de queda aqui, tá? Esse retorno que ele fez aqui é já o início da formação de um padrão harmônico, e se ele chegar nesse nível aqui, ó, e der uma parada e começar a subir, tá, a gente tem aí a possibilidade aí de um padrão harmônico aí para buscar alvos lá para cima, tá? Mas eu não vou entrar nessa questão aí, tá? Da formação desse padrão aqui, mas tem a possibilidade. Então, vou deixar rolar aí para ver se ele confirma, tá? Mas a princípio, o preço pode chegar nessa região aqui, tá? Ele dá uma parada e começar a subir, tá? Começar a subir para fazer o teste desse topo aqui, tá? Até porque nós temos essa linha aqui, ó, de tendência de baixa, né? Que ele já respeitou bastante, tá? Então aí tem a possibilidade então dele começar a subir e fazer um teste desse topo aqui. Aí é interessante, tá? Porque esse retorno que ele fez aqui, né, é um descanso, né, depois de toda essa alta, um pullback, tá? E ele pode começar a subir. Bom, tendência de alta, né, nessa movimentação aqui o repique, né, veio fazer uma correção, e eu ainda penso aqui, né, por essa movimentação, em oportunidades de compra no SDJPY, tá? Por essa movimentação aqui, tá ok? E lógico, né, se eu estou observando aqui essa movimentação desse padrão harmônico aqui, que pode acontecer, então aí, logicamente, tem tudo para continuar subindo ainda mais, tá? Mas eu vou deixar rolar, então, para essa semana aí, para ver se ele vai confirmar realmente, né, esse padrão harmônico, que seria o que? Bom, vou deixar aqui, né? Deixar aqui detalhado o que seria. Opa, vamos voltar aqui. Seria esse movimento aqui, esse movimento aqui. Aqui já começa o início de um padrão, tá? Aqui dá o início de um padrão nessa região, e o outro lá para cima, tá? Vem buscar esse nível aqui, tá? Então, que seria o que? Padrão da borboleta, tá? Então, mas é só uma especulação mesmo, tá? Então, para ele alcançar esse nível aqui, deveria então fazer o ponto X, né? O ponto A, o ponto B aqui, onde ele tá, né? Que foi praticamente aí numa região de Fibonacci aí de 78%, tá? E aí ele volta para esse nível aqui de 38%, tá? Dessa alta aqui, dessa pernada, é um nível de 38 aqui, tá? E se ele começar a subir, tá?
aí ele tem tudo para alcançar esse nível lá em cima, né? Mas aí precisa romper essa linha aqui e alcançando lá essa região aqui vai formar o padrão da borboleta. Lógico que ele demora alguns dias, né? Vai trabalhar aqui nessa região, tá aí subindo, né? Tem tudo para alcançar esse nível aí, tá? Formando aqui o padrão da borboleta, caso ele venha fazer então essa movimentação, certo? Bom, mas é só especulação, tá? Não tem nada garantido que ele faça esse movimento, tá? Mas o movimento aí mais próximo que ele pode alcançar, então, ele dar uma parada nesse nível aqui e começar a subir para testar esse topo aqui, tá? Que é o mais sensato que ele venha fazer, certo? E mais rápido também, né? Quer extrair dinheiro do mercado, então é a movimentação mais rápida que ele pode fazer, esse segundo teste de topo aqui, tá? Bom, vamos lá pro próximo então. Próximo aqui é o GBP. Bom, GBP tá caindo, né? Diminuíram mais as posições aí, tanto compradores e vendedores, tá? Então a gente tem aí o GBP em queda. Olhando aqui no gráfico do GBP, no gráfico aqui pelo relatório COT, o GBP já está no vermelho, tá? Diminuindo cada vez mais as suas posições líquidas, tá? Já rompeu aqui, ó, o suporte nele, né? E então é queda para o GBP, né? Vamos ver agora lá no índice, né? Qual é um possível ponto de parada, né? Para ver qual é o ponto que ele pode começar aí um respiro, né? De toda essa queda que ele vem fazendo. Vamos lá. Bom, aqui no índice do GBP, o que me chama a atenção é o seguinte: esse grande canal aqui, né? Que ele está trabalhando, tá? E essa queda que ele está fazendo, olha, praticamente ele está caindo para vir buscar, né? O suporte desse canal. Tá? Nós temos um alvo aqui, ó, que é um alvo de 261,8% de Fibonacci, tá? Que é desse pivôzinho aqui, ó. Até deixei uma seta para indicar, para marcar realmente da onde que veio. Daqui, ó. Tá? Então aqui ele já deixou um pivô de baixa, tá? E a projeção de Fibonacci, né? Tá aqui, ó. 261,8%, pode ser que o GBP comece a andar um pouco de lado aqui, né, venha trabalhando para alcançar esse nível e mais lá para frente, né, vai coincidir com essa linha de tendência de alta, tá? Ou se a gente não sabe o que pode acontecer, de repente o GBP já vem com tudo, né, de uma vez aqui, né, em poucos candles, em poucos dias, ele já venha buscar esse nível aqui e também já venha buscar o nível aqui da linha de tendência de alta do canal. A gente não sabe, né? Só sabe que ele está caindo, tá? E aqui são possíveis alvos, né, dessa queda, tá? Então, considerando esses alvos aqui, né, a gente sabe, né, que o GBP ainda pode cair mais, tá? Isso é o que a gente sabe, ok? Lá no gráfico do GBP USD, vamos dar uma olhada. Bom, aqui no gráfico do GBP USD, a gente tem ele, né, nessa forte queda. Olha só, caso ele venha fechar esse padrão harmônico que ele formou aqui, o alvo está aqui embaixo, tá? Para o fechamento do padrão, aqui, ó, no 886, ó, de Fibonacci, tá? Essa aqui é novidade para vocês, tá? Por quê? Olha só. Se eu considerar isso aqui como um fundo, esse aqui um topo, o ponto A, o ponto B, ok? Se eu considerar o ponto B aqui um teste do topo, tá? Que ele deixou, e aqui o alvo, tá fechando aqui o que? O morcego, tá? Tá fechando o morcego, ok? E aí ele chegando nesse nível aqui, é interessante, né, a reversão, né, para ele alcançar esse nível aqui, ó, que é o ponto B, nessa região aqui, ó, nesse nível aqui. Aí sim é interessante, tá? Então ele chegando nesse nível aqui, vou ficar de olho, né, em possíveis entradas de compra aqui, né? Ficar de olho nos gatilhos aí, nos candles, tá?
Mas a princípio o GBP é queda, tá? Queda, olha só o comportamento que ele tá. Ele não fez aquele respiro, ele não fez o pullback, tá? E ele acumulou aqui, ó, como eu falei na semana passada. Então ele substituiu o pullback por essa acumulação. Após o rompimento dessa acumulação aqui, ele só derreteu e ainda tende a cair mais, tá? Até porque a gente viu lá no índice, né, que ele tá buscando aquelas linhas, né, a projeção de Fibonacci e a linha do canal, e ele tende a chegar nesse nível aqui. Vamos ver, né? Vamos ver. Então, queda para o GBP. Cuidado para você que está vendido aí tá comprado no GBP USD, que ele tende a cair mais, né? Até esses níveis aqui, tá? Até por esse padrão aqui que ele deixou, certo? Então fica de olho aí no GBP USD com essa movimentação. Vamos lá pro próximo. Próximo aqui então é o australiano, tá? O AUD. AUD, então a gente teve essa queda aí, ó, nas posições líquidas, né? Caiu bastante. Deixa eu ver aqui, olha só. Caiu 23% os compradores e os vendedores diminuíram aí 19%, né? Estão fazendo alguma realização parcial, sei lá, né? Alguma coisa eles fizeram aí, tá? Que chamou a atenção aí, né? Por essa grande movimentação, tá? Então vamos ver aqui no gráfico. No gráfico do AUD USD, então olha só, ele deu uma corrigida aqui, né? Pequena diminuição, tá? Não caiu tanto, né? Pô, se comparado aí com todas essas semanas que ele vem despencando, né? Despencando bastante, até pela influência do dólar. Mas ele ainda tá no vermelho, tá? Aqui pelo corte ele tá no vermelho. Vamos ver, né? Para as próximas semanas aí qual é o comportamento dele. Mas lá no índice me chama atenção é o comportamento do AUD USD. Vamos dar uma observada lá. Bom, aqui no índice, olha só, o que me chama atenção é esse comportamento dele. Olha aqui, ó, tá? Ele tem aqui a formação de um padrão harmônico, ok? Qual é esse padrão aqui? O morcego, tá? O morcego tem essa linha de tendência de baixa, tá? Que já todas as semanas aí que a gente faz o estudo aí eu sempre traço ela, tá? Esse nível aqui, ó, de fundo que ele testou 2 vezes, tá? E olha só, a confluência, tá? Do ponto D. O ponto D tá batendo aqui exatamente na linha, tá? Ele tá num nível aqui, ó, bem praticamente em cima da linha, tá? Então, olha só, o X, ponto A, o ponto B, tá? Aqui onde ele testou, ele veio e testou o fundo, tá? Segundo fundo, e aqui, ó, ele tende a se manter nessa tendência até chegar aqui, tende a fazer essa movimentação. Seria interessante, porque aí abre espaço para compras lá no AUD USD. Vamos dar uma olhada agora. Bom, aqui olha só, galera, eu tô num gráfico de 4 horas, tá? Para mostrar para vocês essa movimentação que ele deixou aqui, ó. Essa formação desse padrão chama atenção, tá? Seria o que? Aqui o ponto X, aqui o ponto A, aqui o ponto B, tá? Aqui o ponto B, aqui o ponto C e o ponto D lá em cima, formando aí, né, o morcego. Então para ele alcançar esse nível aqui, então, né, lógico que ele precisa parar de fazer essa movimentação de queda aqui que ele está fazendo, tá? A gente vê que ele está dentro de um canal aqui, ó, tá trabalhando aqui dentro de um canal, né? Tá querendo romper esse canal para baixo. Olha só, isso aqui não é legal se a gente quer que o AUD USD faça esse movimento aqui, né? Para quem está pensando em compra, não é interessante ele romper esse canal aqui. Por quê? Porque ele rompendo esse canal aqui, ó, aí nós temos o que? Uma bandeira de baixa, tá? Uma bandeira de baixa, né? Que é a formação daqui, ó, desse movimento de queda. Então ele veio fazer aqui uma bandeira e ele rompendo isso aqui, projeção, aí sim, aí vai lá para baixo, aí vai derreter mesmo, tá? Aí derrete e se vai, tá? Por essa movimentação aqui. Então o AUD lá no índice, o AUD tá interessante, ele tá bonito com aquela movimentação que ele fez de alta, chama atenção. O problema é o dólar, né? O dólar tá subindo também, o dólar americano, tá?
tá subindo, aí vai fazer um estrago aqui, não configura legal, né, essa formação aqui do morcego. Mas olha só, tem tudo para dar certo aqui, caso ele respeite, né, essa região aqui e volte a subir, tá? E faça esse movimento aqui. Ou talvez esse aqui seja um movimento do ponto B, tá? Para mais lá na frente, futuramente, tá? Deixa eu apagar aqui. Tá, deixa eu apagar isso aqui. Pode ser também, né? A gente pode considerar esse ponto aqui o ponto B, tá? Caso ele venha respeitar, ok? E aí ele faz esse movimento de queda, vem parar aqui, ó, no 886, tá? Que seria esse nível aqui. Deixa eu ver. Ele vem buscar esse nível aqui. Caso ele queira cair mesmo, ó, tem esse detalhe, ele vem até aqui. Aqui então a gente tem a formação do ponto A, o ponto B, aqui o X, né? O X, o ponto A, o ponto B aqui, ó, já no 50%, né? Ó, aqui sim. Aí ele cai, chega nesse 886 aqui, o próximo do 886, para começar a formar qual padrão? O morcego, tá? Que vai dar lá em cima, tá? O morcego vai dar lá em cima no 886. Aí a gente inverte aqui, ó. Aí inverte a Fibonacci, tá? Aí inverte a Fibonacci, a gente coloca aqui e coloca aqui. Aí o alvo do morceguinho é lá, ó, o 886, tá? Nessa região aqui. Mas aí então precisa fazer essa movimentação aqui. Fica de olho. Caso ele rompa, então, esse canal que ele tá aqui, tá querendo romper, ó, tá querendo romper isso aqui. Aí ele vem buscar esse nível. Se ele parar aqui nessa região, ó, ele parando aqui nessa região e dando gatilho de compra, chama atenção para a formação então de uma movimentação maior, tá? Que é o morcego, tá? Para ele alcançar esse nível aqui. No gráfico diário, talvez a gente consiga ver melhor, tá? Ó, um gráfico diário a gente vê melhor então essa formação aqui, tá? Que vai ser mais ou menos isso aqui, ó, esse nível aqui, tá? Aí sim chama atenção, né, para esse padrão aqui do morcego, ok? Então tem que ficar de olho com essa movimentação aqui, porque ele fez uma alta aqui, chamou atenção, né? Lá como o SDJPY fez esse movimento e não voltou mais, tá? Tem essa possibilidade do Audi também fazer essa movimentação e não voltar mais, começar a subir e alcançar lá, né, o alvo, né? Então, mas também tem essa possibilidade, né, de ele fazer esse movimento aqui, ó, do ponto B, ok? Aqui é o 50%, voltar para o ponto C aqui, né, que é o 886 de Fibonacci, e a partir daqui montar um gatilho para alcançar lá o próximo 886, tá aqui em cima, que é o fechamento do morcego, ok? Então vamos ficar de olho aí na movimentação do Audi USD para essas oportunidades. Rompeu isso aqui, ó, venda, tá? Pode ser que ele chegue aqui, tá? Aí é venda até aqui, tá? Ele respeitou isso aqui para cima, então mantém comprado, porque tem a possibilidade dele alcançar esse nível aqui, certo? Então tá, vamos lá para o próximo. Próximo aqui então, galera, o canadense, tá? O canadense então aí também caindo, né? Diminuíram mais as suas posições líquidas, né? Os compradores diminuíram mais, né? 23%. Os compradores e os compradores diminuíram 23%. Os vendedores diminuíram 8%, tá? Olhando aqui no gráfico do USD-CAD, tá? Então com essa diminuição aí a gente tem ele aqui, né, pelo gráfico, né, em queda, tá? Teve aí o aumento do dólar também, tá? Mas aí o gráfico está em queda aqui do
o SD-CAD. Porém, lá no índice, tá tudo o contrário. Vamos lá olhar. Aqui no índice do CAD, tá, a gente tem ele em queda, tá? Ó, desconsiderem essa figura que eu coloquei aqui, tá? Esse padrão harmônico, que isso aqui é uma especulação que eu tô fazendo, ok? E pode ser que aconteça, tá? Por quê? Porque aqui no passado, olha só, ele formou um padrão harmônico aqui, tá? E já completou, tá? E qual foi esse padrão? Deixa eu colocar aqui para você ver. Olha só. Aqui é o ponto X, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C e o alvo lá embaixo, tá? Seria aqui, tá? Esse aqui seria o que? Qual o padrão aqui? O caranguejo, tá? Ó. E aí ele fez o ponto D, beleza? Fechou o padrão do caranguejo e voltou, ó, pro ponto B, tá? Aqui o pessoal tá procurando fazer a entrada, porque é a entrada dos compradores aqui no ponto D. Então eles esperam a formação. Tem gente que espera, né, a formação desses padrões para entrar, né, nos pontos de reversão. Então no ponto D, né, o pessoal entrou comprado até o ponto B aqui, ó, tá? E aí, beleza, ele fechou então esse padrão e veio aqui nessa linha de tendência de baixa aqui, ó, tá? E aí tem essa outra outro alvo aqui, né, que é o ponto C ou lá o ponto A, tá? E olha só, o ponto A onde é que está? Exatamente aqui na linha do ponto D. Olha aqui, ó, tá? Exatamente aqui, ó, nessa região do ponto D, tá? Tá aqui, ó. Então na mesma região, o ponto D desse padrão harmônico aqui que eu coloquei, que esse padrão aqui é a borboleta, tá? Então, para ele fazer esse movimento aqui da borboleta, esse padrão aqui da borboleta, ele precisa cair até esse nível aqui, ó, de 38,2, tá? Que já está traçado aqui, que eu já tracei. Então ele despenca, cai até esse nível aqui, essa região, tá? Não é um nível exato, é uma região. E aqui ele já começa a fazer a movimentação, né, de que vai virar e começa a subir. Aí então ele vai fazer o seguinte, ele vai romper essa região e se vai lá para cima, tá? Então isso vai fazer com que o SD-CAD faça qual movimento? O SD-CAD então despenca, porque o CAD está subindo, né? E aí o SD-CAD vai despencar. Exato. Aí a gente tem também a confluência do dólar, tá? Se o dólar ainda vai subir um pouco mais, tá? Enquanto o canadense está caindo, lá o dólar americano está subindo, tá? Mas aí no momento em que eles começam a fazer a reversão de tendência, tá? Que são os pontos dos padrões harmônicos. No momento em que ele começa a virar aqui para cima, lá o dólar americano começa a virar para baixo. Aí a gente tem então o padrão harmônico do dólar americano fechando, tá? E a gente tem aqui o padrão harmônico do canadense abrindo, se formando para buscar lá o alvo do ponto D, tá? Isso é só especulação, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas vamos ficar de olho, exato, porque tem essa possibilidade, ok? Mas também tem a chance, né, dele não respeitar isso aqui e continuar a queda, né, que ele vem fazendo, porque já bateu uma vez aqui, outra vez aqui, outra vez aqui, pode ser que ele despenque, né, e vá buscar esse fundo aqui, certo? Mas vamos ficar de olho, né, com essa movimentação aqui, porque ele pode estar formando, né, um possível padrão aí, né, harmônico, né, que é a borboleta, tá? Vamos lá no gráfico do SD-CAD, vamos ver qual é a movimentação lá. Bom, aqui no gráfico do SD-CAD, se ele fizer aquele padrão lá, o índice do canadense, se ele fizer o padrão da borboleta, então o SD-CAD vai despencar, ele não vai ficar nessa região aqui em cima, ele vai cair, tá? E a gente tem aqui, olha só os níveis de Fibonacci, ó, os níveis de Fibonacci, a gente tem ele projetando alvos lá para cima, certo? Inclusive aqui a gente tem um padrão harmônico maior, tá? Olha só, se a gente for observar, olha aqui, ó, que é o ponto X, o ponto A
o ponto B, tá? E aqui do ponto B a gente tem aqui o ponto C, e o ponto D vai lá em cima, lá, ó. Aqui é a o morcego, tá? É o morcego, tá? E aí ele fecha esse padrão harmônico aqui, e ele tá subindo. Então, se ele fizer esse movimento aqui, lógico que lá no índice do CAD, ele não vai fazer aquele padrão da borboleta, porque aí o CAD vai cair, tá? O índice do canadense vai cair para ele fazer esse movimento de alta aqui, tá? E aí o dólar vai continuar, lógico, o dólar vai continuar subindo, tá? Para ele fazer essa movimentação aqui. E ele tem tudo para fazer essa movimentação aqui, porque olha só como é que tá o comportamento dele. Tá? Olha a movimentação aqui, ó, do canadense. Tá interessante, não tá? Olha aqui, ó. Exatamente os níveis aqui. Ele bateu aqui no 23, ó. Ó, bateu aqui no 23, subiu, aí fez essa correção, veio aqui no 61, ó. 61, né? Respeitou, subiu, trabalhou aqui, acumulou. Semana passada eu falei, até comentei que ele poderia subir, né? Acumular essa região aqui e subir, olha só. Até tem um gap aqui, né? Esse gap aqui, não sei se em todas as corretoras tem, mas nessa aqui tem, até porque é contra demonstração e às vezes aparece essas coisas aí, tá? Então eu tenho esses candles aqui de alta, né? De força, então tem tudo para subir, tá? Então vamos andar a favor do fluxo, né? Se o fluxo aqui tá comprador, olha só, vamos indo, né? Vamos indo porque o alvo tá lá em cima, ó, tá? O alvo tá lá em cima, tá? Vamos seguir essa movimentação. Bom, vamos lá pro próximo então, galera. Próximo aqui então é o NZD. O NZD teve um cruzamento, olha só que interessante. Cruzamento entre os vendedores e compradores, tá? Isso é interessante, porque aí a gente tem aí um sinal aí de uma possível reversão de tendência, uma correção forte, coisas desse tipo aí que chamam a atenção. Então olha só, o NZD então ele diminuiu aqui, os compradores diminuíram 6% e os vendedores aumentaram suas posições 6%. Vamos observar aqui no gráfico do NZD. O gráfico do NZD ele ainda está em queda, tá? Tá caindo bastante, né? Essa semana aí a gente teve aí, né, mais queda para o NZD e ele já mostrou aqui o ponto de reversão. Olha aqui, ó, ponto de reversão tá vermelho, tá? Então ele indica para nós aí, né, pelo relatório COT, né, a força de vendedores, tá? Mas vamos dar uma olhada lá no índice, vamos ver. Bom, no índice, olha só o que me chama a atenção. Me chama a atenção essa formação aqui dessa figura, desse padrão harmônico, tá? Que também é um morcego, tá? Um morceguinho aí de cabeça para baixo, tá? Um morcego invertido. E ele já fechou aqui o padrão, tá? Chegou aqui no ponto D e olha aqui, ó. Quando chegou no ponto D, olha só a movimentação que ele fez, ó. Já mostrou para nós aí a força dos compradores e ele tende a chegar nesse ponto B aqui, ó. Pode ser, tem a grande probabilidade dele chegar nesse ponto B. Ele chegando nesse ponto B, tá? Após ele chegar nesse ponto B, ele pode chegar também no ponto A, tá? Ou no ponto C aqui em cima, tá? Esse aqui é o alvo dele, o segundo alvo. Então vamos ficar de olho com essa possível virada aqui do NZD, ok? É isso aí, tá? Essa movimentação aqui, a princípio, né, eu fico com essa movimentação aqui, essa correção que ele está fazendo até o ponto B para essa semana, tá? Que vai dar alguns alvos interessantes lá no gráfico do NZD. Vamos dar uma olhada? Aqui então, galera, olha só, chama atenção, né, essa movimentação que ele chegou aqui no ponto do 886 de Fibonacci, tá? Uma região interessante que no passado foi uma região de acumulação, uma bela oportunidade para compradores, tá? Já chama atenção, até porque ele já corrigiu, ele fez uma correção interessante. Num gráfico de 4 horas a gente já consegue perceber essa movimentação aqui, né? Uma movimentação aí de correção bem interessante que ele fez, tá? Bom, a princípio o padrão já fechou, tá? Seria o que? O ponto X aqui, ó. Ponto X, o ponto A e o ponto B, ok? Aqui o ponto B, o ponto C e o ponto D aqui, né?
tá aqui, ó, fechou o padrão do morcego, tá? Fechou o padrãozinho do morcego. Agora o próximo alvo, né? Se ele respeita realmente esse padrão aqui, o alvo tá aqui, ó, nessa região aqui, que já coincide também com a Fibonacci aqui, ó, 38.2, tá? O alvo tá nesse nível aqui, tá? E o segundo alvo, tá? É aqui em cima, nessa região, tá? Então vamos ficar de olho aí nessa movimentação aqui do NZD para a próxima semana, para essa próxima semana aí, né? Gatilhos aí de compra, tá? Para ele alcançar esse alvo aqui, tá? Porque ele já fez aqui um padrão harmônico interessante, ó, muito interessante, tá? E com essa correção aqui já indica para nós aí um movimento aí bem legal, tá? Se a gente for colocar aqui uma Fibonacci, olha só, a partir dessa movimentação aqui, um nível de 161,8% é aqui, tá? Se você quiser pegar aí uns trades mais curtos, tá? Olha aí, ó, tá aqui, tem um alvo aqui, ó, de compra, tá? Que aqui ele já fez um movimento, pivôzinho de alta, ó. O nível tá aqui, o próximo nível de 261,8% tá bem exatamente aqui, ó, no ponto B do padrão harmônico, tá? Olha aí, ó, tá bom? Tá aqui, ó, aqui em cima, ó, 261,8% junto com 38 aqui, ó, do ponto B, tá? Do padrão harmônico, ok? Bom, espero que tenha ficado bem entendido essas análises aqui, esse estudo, porque olha, são boas oportunidades mesmo, hein? Olha, onde o preço tá, tanto o euro USD, o SDJPY, o GBP ainda eu acho que cai mais, tá? O GBP eu acho que cai mais para chegar nesse nível aqui. O AUD, olha só, o AUD, se ele romper isso aqui, ele vem buscar esse nível aqui, ó, tá? O SDCAD tem alvo lá para cima, tá? Caso ele vá fazer mesmo. O próprio NZD aqui, ó, olha, são ótimas oportunidades mesmo, tá? Ótimas oportunidades mesmo, tá? Então, pro NZD, fica então esse estudo aí, tá? Com essas oportunidades. Vamos lá pro próximo. Próximo então aí o CHF. Como é que tá o comportamento do CHF aí? Olhando aqui pelo gráfico, eu não vejo ele movimentando aí para lado nenhum. Parece que ficou no 0 a 0. Tá, uma pequena queda, ó, uma pequena queda aqui, tá? E os vendedores aumentaram um pouquinho mais, tá? Vamos ver aqui embaixo como é que tá aqui, ó. As posições 1% para cada um, ó. 1% de queda para os compradores e 1% de alta para os vendedores, aí de aumento, né, das posições líquidas dos vendedores e uma diminuição aí das posições líquidas de 1% dos compradores. Vamos olhar aqui no gráfico do USD-CHF. O gráfico do USD-CHF ainda mantém a queda, né? Porque isso aqui, né, dessa semana aí que passou, né? Ele indica aí a queda do USD-CHF, tá? Aí, ó, vermelhão, tá? Queda para o USD-CHF, mas vamos lá no índice, vamos lá dar uma olhada no índice. Bom, aqui no índice do CHF, olha só que maravilha, tá? Realmente ele respeitou essa região aqui embaixo, tá? Que foi uma região aí de suporte, tá? Que ele respeitou. Começou a subir, tende a buscar esse nível aqui, que é um nível de 50% de Fibonacci, tá? Ele buscando esse nível aqui, eu já tô de olho numa formação de um padrão harmônico, tá? É especulação, lógico, é especulação, ok? Ele buscando esse nível aqui de 50%, tem a possibilidade dele voltar a cair. Se ele voltar a cair, tem a possibilidade dele buscar o ponto C, tá? Aí ele vai dar espaço para o ponto C, que é esse ponto aqui, ó, que seria no caso do 886, tá? De Fibonacci, tá? Então ele busca mais ou menos essa região aqui. Aí vai formar qual figura, se ele buscar esse nível aqui do ponto C e começar a mostrar uma movimentação aí de compradores e dar o sinal aí, algum gatilho de compra, aí vai formar, né, o padrão aqui do morcego. Mas para ele formar esse padrão aqui do morcego, tem toda essa movimentação aqui, que é chegar no 50% ou nessa região aqui do 50%, voltar a cair, chegar nesse nível aqui do ponto C e depois começar a subir, tá? Então fica de olho aí nessa região aqui, ó, tá? Isso vai me dar o que lá no USD-CHF? Vamos lá.
Bom, no USDCHF, né, a movimentação, que é a queda que ele está fazendo para chegar no 50%, ele precisa chegar no 50% ou no 38%, nesse nível aqui do 50% ou no 38%, deixa eu colocar aqui, ou no 38%, tá? Tem uma queda interessante até aqui, tá? Aí sim forma um padrão bacana aí, caso queira pegar aí o movimento do morcego que eu tô falando lá no índice do CHF. Aí ele vai fazer então esse movimento aqui, ponto X, o ponto A, o ponto B aqui ou aqui, tá? Nessa região, beleza. Aí deixa eu arrastar para cá, deixa eu ver se eu consigo arrastar para cá o gráfico, só um pouquinho. Beleza, tá pronto aqui. Aí ele chega aqui no ponto B, aí faz aqui o C e o D lá embaixo no 886. Aí fica bacana, não fica? Se ele fizer essa movimentação aqui, mas não tem que ter muita paciência para esperar o preço fazer tudo isso aqui, não tem? Tem que ter paciência para o preço fazer toda essa movimentação aqui, caso ele venha fazer esse padrão harmônico aqui, tá? Mas a princípio vamos ficar de olho num possível movimento de alta, se ele fizer no SDCHF, tá? Que é esse movimento aqui, ó. Ele dá uma parada aqui no 23.6, né? Se ele fizer uma correçãozinha aqui e volta a subir, tá? Volta a fazer aí um movimento de alta aí, até porque se você colocar aqui médias móveis, deixa eu colocar aqui um setupzinho aqui de médias móveis. Olha só onde é que ele tá. Ele tá vindo aqui pro meio das médias móveis, ó. Tem uma média aqui de 72 períodos, tem uma média aqui de 42 períodos e tem uma média aqui de 21 períodos, tá? E ele pode dar uma trabalhada aqui no meio dessas médias aqui e voltar a subir, tá? Então vamos ficar de olho, né? Porque essa média aqui, olha só, essa média de 72 períodos aqui tá bem longe, né, dos níveis de Fibonacci aqui de 50%, de 61,8, né? No caso seria invertido, né? Mas ele tá bem longe dos níveis de Fibonacci, né? De 50, de 38, né? Então é possível que o preço trabalhe um pouco dentro dessas médias aqui e volte a subir e não forme esse padrão que eu tô especulando aqui, tá? E aí ele faça aquele movimento de alta, como ele fez lá no índice do dólar, né? Começa aquela deriva, né, de alta, né? E volte a subir, né, devagar, tá? Então o USD CHF tá meio complicado de ficar observando essas figuras gráficas assim de alvos, né? Então é melhor ficar esperando, né, que ele dê uma parada em alguma dessas médias aqui, até porque a tendência é fortíssima de alta, né? Ficar aguardando agora ele dar uma parada em alguma dessas médias para começar a compra, né? Começar a comprar e entrar, acompanhar esse fluxo de alta que ele teve aqui, né? É lógico que é uma correção após toda essa alta, é saudável ele fazer, né? Esse movimento todo aqui, essa estilingada que ele fez aqui merece, né, uma correção interessante, até próximo dessas médias aqui, ó, de 72 períodos, né? Então quanto mais o preço vem trabalhando, mais a média vai se aproximando, né? Quanto mais a média se aproximar, mais tende o preço a começar a sentir suporte e talvez começar a subir novamente, tá ok? Então vamos ficar de olho nessa movimentação aí do USDCHF, tá ok? Bom, vamos lá pro próximo. Próximo aqui então é o Gold. Galera, vamos dar uma olhada aqui, ó, a diminuição das posições líquidas, tanto compradores quanto vendedores, tá? Diminuíram suas posições. Olha aqui o Gold, né? Os compradores diminuíram 6%, os vendedores diminuíram 9%, e aqui no gráfico do Gold, olha só. No gráfico do Gold a gente tem ele em queda, tá?
que para esta semana aí no relatório COT indicou para nós aí uma queda. Vamos lá dar uma olhada no gráfico do Gold. Bom, o gráfico do Gold aqui, pelo gráfico semanal, a gente vê que ele está quase saindo fora desse triângulo aqui, né? Tentou romper, mas aí teve uma força compradora nessa região, tá? Então ele quase rompeu esse nível aqui, né? Para a próxima semana aí, ele rompendo esse candle aqui, ó, a mínima dele, né? Rompendo isso aqui para baixo, a gente tem aí já um sinal de venda aí, né? Para o Gold, né? Para o ouro, tá? Que aí ele vai dar um gatilho de venda aqui pelo gráfico semanal, tá? A gente tem ele saindo desse triângulo, né? E mais um gatilho aqui, ó. Essa formação aqui, ó, desses candles aqui, ele rompendo a mínima, é um gatilho de venda, tá? Para o Gold. Agora, ele rompendo a máxima desse candle aqui, ele rompendo para cima, né? Ó, rompendo para cima, ele tende a subir e voltar para dentro desse triângulo, né? E talvez, possivelmente, buscar essa região aqui, né? Da máxima aqui desses candles aqui, né? Buscar novamente essa região de resistência aqui em cima, tá? Então, vamos ficar de olho aí, quem gosta de negociar aí o Gold, tá? Fica de olho nessa movimentação aí, tá? Rompeu isso aqui, ó, para baixo, é venda, porque aqui já acionou um gatilho, ó. Gatilho de venda no rompimento dessa mínima e gatilho de compra no rompimento dessa máxima aqui, né? Tende a subir mais, ok? Confirma mais ainda um gatilho de compra se ele romper esse candle aqui, ó, máxima desse candle aqui, ó. Aí vai ficar mais interessante ainda, tá? Vai ficar mais interessante ainda, porque o preço chega até aqui, rompe esse candle forte aqui, ó, que foi de venda, né? Rompe esse candle aqui e neutraliza toda essa movimentação aqui, como ele fez no passado, olha aqui, ó, tá? Olha só a movimentação que ele fez aqui, deixou esse candlezinho aqui, ó, de um gatilho, se desse rompimento da mínima, o gatilho de venda, ele não acionou o gatilho de venda, mas acionou o gatilho de compra aqui, e no rompimento desse candle aqui, deu mais um gatilho de compra, né? Aqui, ó. E olha só que ele fez, a movimentação que ele fez. Então ele pode fazer aqui também, dar um gatilho de compra na máxima, rompendo a máxima, e outro gatilho de compra, rompendo esse candle aqui e se vai embora para cima, tá? Então fica de olho aí no Gold, tá? Aqui eu tô olhando o gráfico semanal, galera. Gráfico semanal, no gráfico diário. Gráfico diário, olha só quantos candles aqui, ó, de briga, né, nessa região aqui, olha quanto pavio ele deixou aqui, ó, tá? Então aqui é um ótimo sinal, né, de que os compradores, ó, tentaram forçar aqui, ó, não deixar o preço cair, tá? Então seguraram o preço nessa região aqui, ó, por vários dias, tá? Então vamos ficar de olho aí, né, no Gold, né? Olha só, o semanal tá interessante também, tá? Fica de olho aí no Gold. Vamos lá pro próximo. Próximo aí é a prata. Olha só, a prata teve uma movimentação forte também aí, ó, os compradores aumentaram suas posições na prata e os vendedores diminuíram, ó, bastante, tá? Então teve uma movimentação aí bastante, abriu o leque, né, na prata, olha aí. Vendedores diminuíram suas posições 13%, os compradores aumentaram 7%. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Olha só, pivôzinho de alta interessante aqui, ó, nas posições líquidas, ó, que chama atenção. Já tô até vendo padrão harmônico aqui. Ó, ponto X aqui, ó, ponto X, o ponto A, ponto B, ponto C, e se vai lá para cima lá o caranguejo, ó. Nem é o morcego, é o caranguejo. Aí se vai lá para cima, tá? Vamos dar uma olhada lá no gráfico da prata, vamos lá. Mas no gráfico da prata os candles não se movimentam, não acontece nada, tá? A gente só tem ali a movimentação das posições líquidas ali pelo relatório COT, mas aqui no gráfico da prata não tem movimentação nenhuma. Será que não é algum sinal aí antecipado de um estouro de alta? Pode ser, né?
com o aumento dessas posições líquidas aí que a gente está vendo no relatório COT, isso chama atenção. Chama atenção porque o preço vem acumulando por muito tempo mesmo. Olha aqui o gráfico semanal, olha aqui, tá? Olha só. E o relatório COT indica para nós aí cada vez mais as posições líquidas aumentando. A gente já viu até ali uma formação de um padrão harmônico, né? E aqui no gráfico da prata não tem movimentação nenhuma, só o preço andando de lado. Então vai ver se isso aqui de repente não é, né, algum sinal aí, né, de uma movimentação aí maior aí, né, que ainda não aconteceu, tá? Vamos ver, talvez esse topo aqui e esse fundo seja uma região que ele está trabalhando para mais para frente ele buscar aí alvos mais altos, né, como esse nível aqui de 100%, esse nível aqui de 161,8%, quem sabe, né? Então alguma coisa está para acontecer na prata, porque o relatório COT a gente viu que vem aumentando cada vez mais as posições líquidas, tá? Porém o gráfico da prata aqui não se mexe, só está andando de lado. Então logo a gente já vai ter essa confirmação. Quando? Não sei, a gente só vai saber quando der o estouro. Aí a gente vai ter a certeza. O relatório COT estava certo mesmo, né? Realmente eles aumentaram as posições líquidas, né, para subir. Mas por enquanto essa alta não aconteceu, tá? Bom, galera, vamos dar só mais uma olhada lá no COT, né? Os outros que ficaram, e já vamos fechar aqui, porque para liberar vocês aí também, porque o estudo ficou bem longo aí, né? Tem bastante coisa aí. Vamos lá. Petróleo a gente tem agora uma diminuição tanto dos compradores e vendedores, né? A gente vê aí nas notícias, nos jornais aí, né, que o petróleo tem subido, tem valorizado muito, né? São dois tipos de petróleo aí que são negociados aí, né? O Brent e o WTI, né? Então é o que eles vêm relatando aí nos jornais aí, se eu não me engano é o Brent, né? E a gente opera mais aí, né? Tem um pessoal que gosta de operar mais aí, é o WTI, né? E então a gente tem aqui essa cotação, se não me engano aqui, do relatório COT é do WTI, tá? Não é do Brent. Mas os dois andam quase juntos. Tem uma pequena diferença aí entre eles de preço, tá? Um vale mais que o outro, se não me engano o Brent vale mais que o WTI, tá? Mas então a gente tem a cotação aqui do petróleo e sabe que ele vem valorizando bastante, né? A gente vê nos jornais aí, né? Mas aqui pelo relatório COT, olha só, o relatório COT até está diminuindo as posições líquidas aqui do petróleo, né? Então ele está diminuindo as posições líquidas, tá? Do petróleo, tá? Então, fazer o que? Se você gosta de operar o petróleo, tá vendo aí que ele deu uma esticada, fica de olho, né? Que o petróleo aí pode ter uma correção aí, né? Para essas próximas semanas aí, tá? Se ele subiu demais, tá ok? Vamos ver outro aqui. Outro aqui é o SP500. O SP500 ele tá aí agora, né? Andando de lado, que as posições líquidas, os compradores se mantêm acima, tá? Se mantém acima, vamos ver aqui como é que tá aqui a movimentação dele aqui. Os compradores diminuíram 2% e os vendedores aí não se movimentaram, tá? Então a gente tem aí o SP500 aí, uma região aí de possível acumulação, né? Uma região de resistência talvez, tá? Tem que olhar lá no gráfico, tá? E vamos ver como é que tá o gráfico aí, né? Da Nasdaq. Como é que tá aí? Isso aqui nunca anda certo. O relatório COT diz uma coisa, o gráfico diz outra. Se você for olhar lá no índice Nasdaq, você vai ver que não tem nada a ver o gráfico do COT com o gráfico da Nasdaq, não tem nada a ver, tá? Então aqui, ó, aqui ele tá diminuindo as posições líquidas, tá? Estão diminuindo, os vendedores e compradores diminuíram, tá? Aqui, ó, Nasdaq diminuiu os compradores 2% e os vendedores diminuíram 6%. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, ó. O gráfico tá em queda, tá? Diminuiu mais um pouco aí
as posições líquidas aí do gráfico do índice Nasdaq, tá? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Deem uma olhada também aqui no Shark Index, olha só que interessante, tá? Deem uma olhada nisso aqui, porque olha só o aumento das posições líquidas aqui, ó, da prata. Olha aqui quanto que aumentou, 85% aumentaram aqui a prata, e a gente vê lá que no gráfico não tem movimento nenhum, mas olha quanto comprador aqui, tá? Olha o que chama atenção, áudio SD, olha aqui quanto comprador aqui no áudio SD, né? E o áudio a gente já viu aquela figura gráfica lá do padrão harmônico que ele pode subir, tá? Então olha só, tem carinha aqui, ó, tem investidor posicionado no áudio SD, no NZD também, olha só, 76%, NZD, a gente já viu que ele completou o padrão harmônico, tem tudo para subir. Áudio JPY, a gente não tem o estudo, áudio JPY, GBP USD, ó, começaram a aumentar também, ó, estão se posicionando, tem compradores aí na jogada, 67%, mais ainda que o Euro USD, hein? Ó, o Euro USD que já fechou o padrão harmônico, ele está com 61%, e o GBP que ainda está em queda, está com 67% de compradores, tá? Tem GBP CHF, tudo mais. O SDJPY, ó, o SDJPY, ele tá comprador 57%, tá quase no meio a meio, quase no meio a meio, mas a gente sabe, né, que tem ainda uma possível quedinha, que ele ainda pode cair um pouquinho mais, tá, para chegar lá no nível que a gente traçou, mas tem aquela possibilidade dele subir. Então olha só, tem compradores na jogada aqui do SDJPY, tá? Então fica de olho. O SDCAD que eu comentei lá, que claro, se o índice do SDCAD começar a subir para formar aquele padrão lá da borboleta que eu comentei, a gente vai ter o SDCAD caindo, não é verdade? O SDCAD vai começar a cair, tá? E olha só, que é pouco provável, lógico, né, pelo aquele padrão que ele formou lá no SDCAD, mas olha aqui, quantos vendedores tem aqui no SDCAD? 66,74%, né, de gente vendida aqui no SDCAD, tá? Então tem que ficar de olho nessas coisas aqui, nesses sinais. E o SDCHF também, ó, olha aqui quantos vendedores. E o SDCAD e o SDCHF não tá caindo, tá? Olha aí, ó, estão batendo no SDCHF. E o SDCAD também, olha aqui, ó, mais ainda, o maior vendedor aqui, que está no topo, é o SDCAD, tá? E o maior comprador aqui, ó, que tá aqui, ó, no topo da lista aqui dos compradores é a prata, tá? E depois aqui em pares de moeda também, aqui a gente tem o áudio USD, tá? Olha só o áudio USD, chama atenção. Então tem que ficar de olho nisso aqui também, galera, tá? Não é só no estudo do corte aqui, tem que ficar de olho no Shark Index, tá? Que é um cálculo que a gente fez aqui, né? Que a gente conseguiu adicionar nessa planilha, que é completamente diferente das informações do relatório COT, dessas informações aqui. Então isso aqui é muito interessante se observar, tá? E essas posições abertas aqui também. Então, galera, mais uma dica aí para vocês. Um abraço para todos aí, bom final de semana e bons trades aí para a próxima semana. Um abraço, tchau.